até o meu nome, Dr. Medina, que foi incluído no meu nome, nasceu aqui na Escola Pós-Medicina. E eu fiz toda a minha formação aqui na escola, a graduação, a residência, depois a pós-graduação. E desde o início eu entendi que a graduação e a residência são... Todo mundo acha muito difícil o curso médico. Logo que eu entrei eu percebi que o curso médico é muito fácil, porque no primeiro dia de aula alguém chega e fala: está aqui o que vocês vão fazer nos próximos 6 anos. Porque cada ano alguém chega e fala: você vai ter essas aulas de manhã, aí você vai para almoço, à tarde você tem essas aulas, de vez em quando tem uma prova, todo mundo passa, não é difícil passar. No final do 6º ano você começa a ter alguma dificuldade assim para decidir o que você vai fazer da carreira. E depois, quando você entra na residência, também é fácil. Alguém chega e fala: os próximos 3 ou 4 ou 5 anos, aqui está o seu currículo, o que você vai ter que fazer nos próximos, a sua programação para os próximos 4 ou 5 anos. Então a residência é mais difícil, porque daí não tem almoço, tem plantão, é um pouco mais difícil do que o curso médico, mas o curso é fácil. A residência também é fácil, embora você trabalhe bastante. E eu entendi isso logo no começo, e depois eu fiz pós-graduação aqui na escola também. A pós-graduação é um pouco mais difícil porque não tem limite. Você faz o seu próprio schedule, você faz o seu próprio programa. E aí, quando você começa você ter que decidir o que você vai fazer, aí que começa a ter algum nível de dificuldade. E eu, na minha carreira, assim, eu tive sorte de... Meu pai era pedreiro, minha mãe é costureira, então eu tinha que ajudar os dois desde os 11 anos de idade. E minha mãe me colocou para fazer um curso profissionalizante, de um ginásio, mas com 11 anos de idade eu comecei a aprender uma profissão de torneira. Então eu fui aprendendo desde o início a não me conformar só com a grade curricular. Eu tinha atuação, eu tinha a minha grade quando eu estava fazendo ginásio, quando estava fazendo colegial, mas eu, por necessidade, assim, até de sobrevivência, ou de poder perseguir a meta que eu tinha desde o início de ser médico, eu tinha sempre que ter alguma outra atividade paralela que eu fiz durante o ginásio, que eu me formei como torneiro, depois o colegial, que eu fazia de noite e trabalhava durante o dia. E quando eu entrei na escola pós-medicina, a mesma coisa. Eu precisava me sustentar. Eu fui trabalhar no laboratório central e dava um plantão. Primeiro no laboratório de gasometria só de potássio, depois no laboratório central. Eu dava um plantão cada 3 dias. E desde os 11 anos de idade, eu tinha sempre alguma atividade que era independente do curso de graduação, qualquer que seja ele, que ia criando uma identidade, que eu ia adquirindo uma identidade perante a comunidade, perante os colegas, que me diferenciava, ou que tinha uma característica, era uma identidade que me caracterizava perante meus colegas. Então isso veio desde a minha família, assim, meu pai era muito trabalhador, eu também adquiri essa capacidade de trabalho possivelmente dele. Minha avó me estimulava muito a estudar, minha mãe também me estimulava muito a estudar. O que eu considero mais importante, assim, do que a escola foi me dando, é que como eu vim de uma cidade pequena, Ipaussu, 10 mil habitantes, eu era, assim, extremamente caipira mesmo. E aqui na escola eu fui adquirindo uma identidade, uma personalidade, aprendendo com os professores da escola como eu poderia desenvolver uma carreira médica, como eu tive a oportunidade de desenvolver. A escola, assim, toda a minha formação eu devo à Escola Pós-Medicina, ao professor Oswaldo Ramos, à disciplina de nefrologia, a todos os professores, e a minha convivência em tempo integral dentro do Hospital São Paulo. Desde um mês antes de começar as aulas do primeiro ano, eu já estava vivendo dentro do Hospital São Paulo, careca, colhendo sangue e fazendo exame junto com o Dr. Manuel Lopes, o BEPO, a disciplina de pneumologia da Escola Pós-Medicina, e todos os residentes, todo esse pessoal que era residente na época, há 40 anos atrás, eu já comecei a conhecer, e muitos deles eu sou amigo até hoje. Então, quando eu converso com um aluno de graduação, quando eu insisto bastante que nós não podemos ficar limitados a
a grade curricular. Eu tenho que fazer uma história, eu tenho que fazer uma história fora da grade curricular, pode ser que uma história artística, tocando violão, jogando futebol, trabalhando, fazendo algumas outras atividades que você se torne, que a sua identidade se torne conhecida por todas as pessoas que convivem com você. Então você passa a ter conexões importantes que vão depois te ajudar na sua vida. Então, como residente, eu fui um residente muito aplicado. No curso médico eu não era um aluno muito aplicado, eu fazia muita coisa, eu era do centro acadêmico, eu era da atlética. Eu não costumo dizer que eu nunca faltava na escola, eu faltava nas aulas, mas na escola eu não faltava. Eu não me lembro na minha carreira, assim, até de pós-graduando, tudo, de um dia eu ter faltado por ter algum problema, ter faltado ao território da escola. Eu morava aqui do lado, embora, como eu disse, eu sempre faltava em algumas aulas, peguei alguma segunda época. Eu era um aluno que me distraía, assim, dentro da escola, até porque a primeira oportunidade que eu tive para me distrair mesmo foi quando eu entrei para fazer o curso médico. Até então eu tinha que trabalhar muito duro para me virar e conseguir me sustentar, fazer cursinho e entrar na escola de medicina. Aqui foi mais fácil do que o que eu fazia antes. E eu fui logo eleito como chefe de plantão do pronto-socorro de clínica médica, e também o Hospital São Paulo não era estranho para mim, eu conhecia tudo do Hospital São Paulo, todos os cantos do Hospital São Paulo, todos os funcionários, os residentes eu já conhecia. E essa identidade que eu fui adquirindo dentro da nefrologia permitiu que o professor Oswaldo Ramos me oferecesse, assim que eu terminei a residência, depois de 3 anos de residência, recém-formado ainda, ele me oferecesse para tomar conta do programa de transplante de rim. Quando eu entrei na escola, eu queria ser ortopedista, até gostava muito de ortopedia, depois fui para a nefrologia pela identidade que eu tive trabalhando no laboratório, conhecendo o professor Oswaldo e toda a equipe da nefrologia da escola, e vi aquele desassossego, aquele grupo de pessoas que ia sempre para o exterior, sempre estava estudando, sempre estava criando, procurando entender a complexidade da fisiologia e da assistência médica. E com isso, quando eu terminei a residência, eu recebi uma oferta que era uma oferta muito desafiadora. Terminei a residência e vou chefiar um grupo de transplantes. Eu aceitei, de maneira até hoje, olhando para trás, assim, da mesma forma como eu comecei com 11 anos mexendo num torno, que era uma coisa hoje considerada irresponsável, e que eu acho que não foi, mas hoje seria visto assim. Eu assumi a direção do programa de transplantes com a meta de fazer 20 transplantes no ano, o que hoje nós fazemos por semana. Aí eu fui para o Hospital das Clínicas aprender com o Dr. Emil, fui para Londrina aprender com o professor Mocelin, e depois eu comecei o programa sem saber muito, mas eu tinha sempre a humildade de uma vez por semana eu ia no Hospital das Clínicas discutir, no Hospital das Clínicas de São Paulo, discutir os casos, eu ainda mantinha contato com o professor Mocelin de Londrina para ir me ajudando, e fui montando a equipe de maneira gradativa. Começamos com 30 transplantes, depois começamos a fazer 50 transplantes por ano, 50, 60 transplantes por ano. Defendi a minha tese de doutorado em transplante, orientada pelo professor Oswaldo Ramos, pelo professor Horácio Eisen. Nesse período eu ainda não tinha um consultório, mas eu já sabia, de uma conversa que eu tive com o professor Galucci, como que você precisava montar um consultório. E o doutor Galucci me ensinou: consultório, o paciente não sabe quando que ele está doente. Então você não pode, um dia você vai num horário, outro dia você vai no horário, outro dia você não vai. Precisei todo dia, nem que for 1 hora por dia. Depois, posteriormente, quando eu comecei consultório, eu, junto com o professor Enio, que me forneceu a sala para que eu pudesse atender, no horário de almoço, que é o horário que ele não atendia, que o consultório estava sendo desocupado, eu apliquei bastante esse conceito. Mas voltando para o transplante nosso começou a competir com o transplante do Hospital das Clínicas, e o Dr. Oswaldo, ninguém aqui na nefrologia não pode ter uma experiência no exterior. Eu era meio relutante
que eu achava que eu podia fazer o que eu fazia sem ter essa experiência no exterior, o que era uma ignorância muito grande. Eu fui para o exterior, fui para a Cleveland Clinic inicialmente, cheguei lá, não teve, o meu orientador não foi aquilo que eu esperava, eu ia fazer um trabalho em laboratório, mas o laboratório não era um laboratório de ponta. Eu já sabia mais ou menos isso, mas como eu acreditava muito na minha capacidade de trabalho, eu fui, mas não é assim. Se você não tiver uma estrutura bem organizada, mesmo com muita capacidade de trabalho, demora muito tempo para você conseguir um resultado. E lá eu tinha um tempo bastante limitado, eu mudei, fiz os exames para validar a minha atividade médica nos Estados Unidos e saí do laboratório e fui exercer atividade clínica na Cleveland Clinic, que me deixou satisfeito porque eu entendi o modelo de funcionamento do transplante nos Estados Unidos, o modelo de funcionamento de uma instituição com o nome da Cleveland Clinic. O presidente da República, o Figueiredo, que era um presidente da época militar no Brasil, ele era tratado na Cleveland Clinic. Então, grandes presidentes do mundo todo, pessoas do mundo todo eram tratadas na Cleveland Clinic, e eu estava fazendo estágio num lugar que era um lugar de ponta no mundo. E, embora eu não estivesse muito satisfeito, eu desenvolvi bastante a capacidade de observar, para ver como que eu podia, posteriormente, desenvolver alguma coisa parecida aqui no Brasil. Mas não atingia lá a minha necessidade de complementar a minha formação em ciências básicas do transplante, como é que o mecanismo de rejeição, o mecanismo de aceitação do transplante, ele ocorria. E como eu não consegui isso, eu fui para Oxford, mudei para Oxford e passei um ano em Oxford. Saí de Cleveland com uma filha que nasceu lá, com 3 meses de idade, e mudei para Oxford e passei um ano em Oxford. Lá sim eu conseguia obter aquilo que eu queria, mas também eu fiz uma coisa mais programada, entendi bem que era oferecido para mim em Oxford, passei um ano lá, consegui aprender transplante experimental e trouxe o modelo para o Brasil. Nesse período eu já estava casado, já nasceu uma filha nos Estados Unidos, em Cleveland, quando eu saí de Oxford voltando para o Brasil em 1989, eu já tinha, a minha esposa estava gestante também. Logo que eu cheguei aqui, depois de 3 meses, nasceu meu filho, e hoje eu tenho 2 filhos, um que faz administração e fez MBA, e o outro que fez oncologia, também oncologia, fez residência fora do país, no MD Anderson Houston. Os dois eu tive a oportunidade também de enxergar o que eu aprendi do Dr. Oswaldo Ramos, que é você ter uma formação que não seja só paroquial, assim, que não seja só da sua paróquia, que você vive para o mundo, e os dois eles conhecem o mundo todo, me acompanharam, depois fizeram a carreira dele por conta própria. Os dois têm aquilo que o Dr. Oswaldo imaginou para mim, eu ensinei meus filhos, e hoje eu fico ensinando alunos da escola a fazer a mesma coisa. Então, quando eu voltei saí de Oxford, saí de Cleveland, fui para Oxford. Quando eu voltei de lá, eu vim com bastante conceitos diferentes. Assim. Primeiro, montar um laboratório de transplante experimental para que o Brasil pudesse, de alguma forma, acompanhar o desenvolvimento do aprimoramento dos processos de entendimento do transplante, não só fazer a prática assistencial. Nós conseguimos montar esse laboratório e comecei também a desenvolver um programa de transplante, mas no Brasil fazia muito transplante com doador vivo, na Inglaterra fazia quase só transplante com doador falecido, nos Estados Unidos é mais ou menos a metade, mas eu me entusiasmei com a ideia de aumentar o número de transplantes com doador falecido aqui no Brasil. Eu me envolvi com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, com os órgãos regulatórios do Ministério da Saúde. Eu consegui ajudar na criação da legislação brasileira de transplantes, e hoje assim, a evolução foi tão grande que hoje quase 80% dos transplantes do Brasil são feitos com doador falecido. A grande maioria da população brasileira aceita a doação de órgãos. Quando eu comecei esse programa, mais de 80% dos transplantes era com doador vivo, e poucas famílias brasileiras aceitavam a doação. Então, isso foi um processo de aculturação assim
progressivo, que eu participei bastante, ainda participo bastante nisso no Brasil, e fez com que o programa de transplantes no Brasil crescesse de maneira fenomenal, assim, saiu de 1.000 transplantes por ano para 6.000 transplantes por ano, desenvolveu o programa de transplante de fígado, de pulmão, de coração, que eu ajudei junto com muita gente a fazer com que esses programas se desenvolvessem, que a legislação para isso fosse criada. Aí, de repente, aquilo que nós estávamos fazendo no Hospital São Paulo, com 8 ou 12 leitos, passou a ser pequeno perto da capacidade do grupo, como ele foi um grupo bastante homogêneo, tanto de cirurgiões como de clínico, e eu consegui manter uma harmonia no grupo, assim, consegui liderar isso de maneira bem harmônica e suave, assim, sem criar grande caso. E com isso, nós, de repente, o número de transplantes que nós tínhamos capacidade de fazer no Hospital São Paulo ultrapassava a nossa capacidade. Então, inicialmente, nós criamos uma unidade satélite na zona norte de São Paulo, no Hospital São Camilo, no Hospital Dom Silvério, no Hospital da Voluntários, um dos hospitais do Grupo São Camilo. Chegamos a fazer 200 transplantes, somando o que fazia no Hospital São Paulo e o que fazia no Hospital São Camilo, já com a maior parte dos transplantes com doador falecido. Foi aí que nasceu, e junto com isso o Dr. Oswaldo Ramos, a disciplina de nefrologia, o professor Horácio, o NAIF, estavam conseguindo, primeiro a doação do terreno pela prefeitura, depois a construção do Hospital do Rim. E nesse período eu me tornei diretor clínico do Hospital São Paulo, a convite do professor Manuel Lopes. Eu fiquei durante 6 anos junto com o Zé Roberto, com o Bepo, com o Marinho, como diretor clínico do Hospital São Paulo. E lá eu aprendi, eu tinha bastante prática em assistência e aprendi muito assim sobre gestão hospitalar, sobre gestão clínica, gestão da assistência, gestão de pessoal. E como que você lidava com situações assim de conflito, que enquanto você não aprende isso, muitas vezes você põe mais fogo ainda, e eu aprendi como que eu conseguia apaziguar isso, sempre em benefício da instituição ou do programa. E com o tempo você vai desenvolvendo e aprimorando esse tipo de comportamento, e eu comecei a aprender isso quando eu fui diretor clínico do Hospital São Paulo. Contribui bastante para o Hospital São Paulo, para vocês terem uma ideia. Eu podia fumar examinando o paciente, podia fumar na sala do paciente. Então, essa foi a primeira medida que eu achava muito estranho, e eu consegui, também de um processo gradativo, fiz uma comissão com todas as pessoas que fumavam muito no hospital, e a comissão era que me ajudava, essa comissão é que se propôs a acabar com esse modelo de poder fumar enquanto você examinava um paciente. E esse foi um processo que eu fiz gradativo, assim, demorou 2 anos. Primeiro não podia isso, não podia aquilo, até que não podia fumar em nenhuma das áreas do hospital. E em seguida o ministro da Saúde, o Serra, criou uma série de legislação restringindo o hábito de tabagismo em algumas áreas, e isso eu também vi que era uma atitude que eu tomei de maneira bem apropriada dentro do Hospital São Paulo. Também no Hospital São Paulo nós aprimoramos o prontuário, aprimoramos uma série de legislações dentro do Hospital São Paulo, reformamos o Hospital São Paulo junto com o Bepo, com o Zé Roberto, e foi ali que eu aprendi as bases para eu poder vir dirigir o Hospital do Rim. Quando o Hospital do Rim ficou pronto, eu estava pronto também para começar a ajudar na organização do hospital, e eu vim junto com o Dr. Oswaldo e o Dr. Horácio para o Hospital do Rim, organizar todo o corpo clínico do Hospital do Rim, organizar o corpo de funcionários do Hospital do Rim também, que seguia mais ou menos o modelo que eu tinha feito no Hospital Vila Maria. O Hospital Vila Maria ele foi oferecido para o Hospital São Paulo, para a Escola de Medicina, quando eu era diretor clínico, e o professor Silvano Raia que ofereceu, porque ele me conhecia, ele ofereceu para mim. Eu levei para o Dr. Manuel se entusiasmou, e eu e o Bepo que organizamos o funcionamento inteirinho, toda a organização do Hospital Vila Maria. Foi o primeiro hospital
fora que a SPDM começou a administrar fora do Hospital São Paulo, depois vieram um número muito grande, e nós que administramos esse hospital no começo. Então, nesse período, eu adquiri alguma habilidade para poder fazer o que nós fazemos hoje aqui no Hospital do Rim, começar e ir cada vez mais aprimorando. E o Hospital do Rim, de novo, quando nós pegamos um hospital assim com 70 leitos, hoje ele tem 150 leitos funcionando, e eu tinha uma relação muito próxima com o professor Oswaldo Ramos, com o Dr. Horácio Eisen, e eu tinha essa formação que os dois não tinham, então eu consegui também contribuir bastante para a organização do Hospital do Rim. E aí, de novo, o fato de eu ter sido torneiro me ajudou em estabelecer um modelo de transplante, um modelo de assistência em larga escala, que ultrapassava aquilo que nós fazíamos no Hospital de São Paulo e no Hospital Dom Silvério, em Santana. Quando nasceu o Hospital do Rim, como é que nós vamos fazer para sustentar um hospital desse tamanho com nefrologia e urologia? Atendendo 80% de SUS, 20% de convênio. Então, para fazer isso, precisava fazer um programa de atendimento em larga escala. E aí os conceitos que eu aprendi como torneiro mecânico num chão de fábrica, onde cada um produz uma parte do produto, até o produto ser analisado por uma pessoa especializada em qualidade, ver se aquilo ali estava bom para ser entregue na empresa seguinte que ia vender aquele produto. Então eu aprendi primeiro como o engenheiro desenhava aquele produto, como que aquilo era fracionado. Então eu fazia uma parte inicial, aí outra complementava, até que aquilo terminava e eu tinha uma análise de qualidade para ver se aquele produto estava atendendo a necessidade do mercado. Eu trouxe esse conceito para o Hospital do Rim, dividimos assim, a assistência em estações de trabalho. Então tinha uma estação de trabalho que é a captação de órgãos, uma estação de trabalho que era o pré-transplante, uma estação de trabalho que é a enfermaria, o centro cirúrgico, o ambulatório, e depois uma estação de trabalho de pesquisa. Então nós fizemos uma cadeia, assim, onde as pessoas foram ficando especializadas em cada uma da sua área. Então, de um dia para o outro, o número de transplantes que nós fazíamos chegamos a um transplante cada 2 dias, passamos a fazer um transplante por dia. Depois, 2 transplantes por dia. E agora nós fazemos entre 2 e 3 transplantes por dia. Como acontece na indústria, aconteceu aqui. O primeiro benefício foi aumentar o número de produtos. O produto era o transplante. Saiu uma pessoa daqui transplantada, ao invés dela continuar em diálise. E no primeiro ano, saímos de 200 para 400 transplantes por ano, e hoje, como eu disse, nós fazemos 900 transplantes por ano. Quando se analisa o resultado, que é o benefício seguinte desse modelo de produção em larga escala, que é você melhorar cada vez mais o resultado, e nós analisamos isso de 4 em 4 anos, analisamos todo ano, mas publicamos isso com análise de 4 em 4 anos. Os primeiros transplantes com doador falecido que nós fazíamos tinham uma chance de dar certo de um ano de 76%, e hoje é 94%. Então nós conseguimos os 2 grandes benefícios da produção em larga escala. Primeiro, você aumenta o número de produtos que você tem, que você produz, e depois você aumenta a qualidade, melhora a qualidade, como nós vimos hoje. O resultado hoje é 20% superior ao resultado que nós tínhamos há 20 anos atrás, quando o hospital começou, e utilizando mais ou menos as mesmas ferramentas. É só aprimoramento de todos os processos, e conseguimos fazer com que esse hospital hoje fosse um hospital líder de transplantes do mundo todo, em diversos aspectos. Todo projeto de pesquisa que tem no mundo para desenvolver uma nova droga para transplante, ela é feita aqui um dos lugares que participa, são estudos multicêntricos em geral, o Hospital do Rim participa. E tem um grupo bem harmônico. A maior parte dos médicos que trabalham no Hospital do Rim trabalham só aqui. Os funcionários do hospital também são extremamente dedicados. Para dar essa qualidade de assistência que nós damos para paciente do SUS, como se eles fossem paciente privado, todo mundo precisa trabalhar mais, todo mundo precisa ser bem qualificado, porque a remuneração do SUS não é a mais apropriada, mas se todo mundo se dedicar mais, você consegue de alguma forma se equacionar.
E aqui todas as pessoas que trabalham no hospital, quer seja médico ou não, o porteiro, quem trabalha nos serviços mais modestos, também tem a sua importância bastante valorizada no hospital. E com o conjunto do trabalho de todos eles, nós conseguimos manter o hospital qualificado e os pacientes bastante contentes. E hoje o principal problema nosso é que nós temos uma demanda maior do que nossa capacidade de trabalho. E o Hospital do Rim, ele funciona tão bem assim, como atendendo pacientes de SUS, como se fosse da mesma forma como a gente atende qualquer paciente privado. É importante, quando a gente atende o paciente chega muito assustado, então você precisa quebrar a simetria que existe entre você e o paciente. Se você está na sua casa, o paciente chega todo acanhado. Então eu sempre procuro conversar com o paciente algum assunto não médico. O principal deles eu falo que eu sou palmeirense, ele é corintiano, então ele já vê que tem alguma identidade entre eu e ele, ou da cidade que eu venho, ou tipo de algum assunto que seja não médico e que mostre que não existe essa simetria. É lógico que se ele torcer para a portuguesa, a simetria aumenta, que a portuguesa está muito, muito ruim, mas em geral, quando você fala um assunto que é comum a você e o paciente fica muito mais à vontade e se valoriza muito mais. São coisas que a gente foi aprendendo aqui no desenvolver da carreira toda na escola. E eu fiz aqui no Hospital do Rim, o professor Arthur é o presidente da fundação, é um amigão que eu fiz. É difícil fazer amigo depois que você já tem uma certa idade, depois dos 30, 40 anos. A maior parte dos amigos você faz durante o curso de graduação, durante a sua formação. E com o professor Arthur eu aprendi também a lidar com questões políticas, assim, entender como é o gerenciamento, entender um pouco do gerenciamento político de um país, ou conhecer pessoas que ele já conhecia pelo histórico que ele tem dentro da política brasileira, e eu podia aprender com ele ou me relacionar com pessoas que normalmente eu não teria acesso, e que você aprende que essas pessoas são iguais a você também, que você pode também conversar com elas, você se acha assimétrico em relação a elas, e na hora que você começa a ter conversas comuns, assim como eu faço com os pacientes, você faz com essas pessoas, você vê que nós todos somos pessoas bastante iguais. Então, assim, na minha carreira dentro da escola, o que eu consegui fazer junto com o grupo da nefrologia e utilizando assim a liderança que eu aprendi, a capacidade de liderar que eu aprendi, desenvolvi dentro do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, e que eu venho cada vez mais aprimorando aqui dentro do Hospital do Rim, nós conseguimos esse sucesso que dentro da Escola Paulista de Medicina, junto com o Hospital São Paulo, criar uma unidade de transplante com essa dimensão. E hoje, alunos residentes da Escola Paulista de Medicina, todos eles passam aqui. Tem um programa de pós-graduação muito forte dentro do Hospital do Rim, um programa de publicação muito forte também dentro do Hospital do Rim. E ficou fácil para mim agora, assim. Então, de repente, eu voltei a estar seguindo uma grade curricular. De manhã eu venho, daí eu tenho uma atividade de consultório, como eu falo, na hora do almoço estendida, eu volto para o hospital de novo, fim de semana eu passo aqui. Ficou mais ou menos como se seguisse sempre a mesma coisa todos os dias. Isso eu não me conformo muito com isso, né? Então eu tenho uma atividade voluntária que eu faço com pacientes da minha cidade, faz mais de 30 anos, de Pau Sul, e faz 14 anos que eu faço uma atividade com os alunos que entram na escola pelo sistema de cotas, racial ou social, e também com outros alunos que entram pelo sistema normal e que acabam sendo agregados, que eu utilizo, eu prego com eles aquilo que eu aprendi do Dr. Oswaldo, que é a necessidade de você fazer uma história fora da grade curricular e até ir para o exterior. Então, eu tenho um grupo de tutoria que eu reúno com esses alunos toda quarta-feira, das 7 às 8 horas da manhã. E a maior parte desses alunos, já tive mais de 160 alunos nesses 14 anos, eu consigo mandar para o exterior. Agora, eu conto isso com orgulho, porque tem 3 alunos agora que estão na Harvard, um aluno que está em Groningen, e que estão
um aluno que está em Groningen fazendo pós-graduação e 3 alunos que estão na Harvard, que são alunos da graduação ainda, que estão fazendo estágio de 1 ano lá, e muitos deles eu mando para ficar 1 mês ou uma semana, e eles sempre falam, como é que eu me viro do ponto de vista financeiro, como é que eu vou arrumar recurso? Nunca é o recurso financeiro que é o limite, é sempre a disposição da pessoa, a capacidade dela de empreender ou de se desassossegar. Senão, de repente, você está no 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano, aí de repente você viu, acabou o seu curso médico e você não fez nada além de ficar seguindo as aulas que o professor dá, indo, fazendo prova, sem ter aproveitado o seu tempo para outras coisas. Então, eu prego bastante, tento catequizar os alunos para que eles façam isso. Eu tenho tido relativo sucesso. Tanto é que agora eu era o único mentor que tinha na escola, tutor. Hoje nós temos mais de 50 professores como eu que fazem o mesmo modelo, que a gente se reúne 2 vezes por ano para mostrar como que como que isso está crescendo dentro da escola. Hoje quase todos os alunos que entram na escola se ligam a um ou outro professor. Alguns com a cara que gostam de professor como eu, que tem essa qualidade de ficar insistindo para que os alunos sejam empreendedores. Outros gostam de questões mais filosóficas ou outro tipo de atividade que não está relacionada a empreendedorismo, que são também importantes para que o aluno desenvolva sua identidade. Ele procura um professor que tenha a característica dele. Então, um grupo de 50 mentores que nós temos hoje, cada um tem a sua atividade, a sua característica. E o aluno vê com quem ele se identifica, se não se identificar, ele troca. Então, é um programa de mentoria que é bastante útil, que não é para proteger o aluno, assim, é para fazer com que o aluno crie sua identidade, se desenvolva, não fique só seguindo a grade curricular. Eu tenho que ficar fazendo alguma coisa que me estimule a não ficar, como eu falei, só dentro da grade do cotidiano. Eu jogava bastante futebol, agora não dá para jogar futebol, então eu ando de bicicleta bastante dentro da cidade, eu faço algumas jornadas assim de 700, 800 quilômetros quando eu tiro algumas férias, sempre fora do país. Já fiz 4 vezes o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta, o que é muito legal. E eu participo de alguns conselhos. Eu sou da Academia Nacional de Medicina, ocupo a cadeira número 50, sou do Conselho Estratégico da Fiesp, conselho da Faculdade da Fundação da Faculdade de Medicina, da Faculdade da FEI. Então, tem assim, algumas outras atividades que eu procuro desenvolver hoje para que eu não fique só assim, acostumado com um cotidiano diferente, mas que também te absorve e te impede assim, de continuar empreendendo, desenvolvendo alguma inovação, assim, se não a sua inovação que seja aplicada nos outros, pelo menos uma inovação que esteja dentro da sua cabeça e que você possa levar isso para o teu filho, para os teus alunos, para você motivar teus filhos, teus alunos a não ficar acomodado, assim, a procurar fazer alguma inovação pessoal que seja aplicado na comunidade, ou que seja aplicado na sua família, ou que seja aplicado dentro da sua atividade profissional, como professor, ou como assistente, ou como médico do programa de saúde da família, ou como vereador, ou como prefeito de uma cidade, seja lá o que for, que você não fique uma pessoa que se acomode assim. Então eu insisto assim com os alunos que eu tenho mais de 60 anos de idade, mas eu continuo procurando fazer coisas que me estimulem a criar e que sejam associadas assim à minha atividade do cotidiano, que é na assistência, no ensino e na administração do hospital, que é um hospital que traz orgulho para todo mundo que trabalha aqui. Então eu sou muito feliz assim com o que eu consegui dentro da Escola de Medicina, dentro do Hospital São Paulo, dentro do Hospital do Rim, com os amigos que eu conquistei, dentro da sociedade. Aqui em São Paulo eu acho uma cidade maravilhosa, assim, é difícil você pensar em morar em outro lugar, porque aqui oferece todas as possibilidades que você quer. Aqui dentro da cidade de São Paulo você tem, como eu tive dentro da Escola de Medicina. Então eu sou uma pessoa que eu me considero bastante realizado, uma família também bem estruturada,
os filhos bem formados, os alunos que eu trabalho aqui, eles enxergam essa motivação que eu tenho em ficar criando desassossego para que eles possam seguir um modelo de vida que não seja aquele modelo que você deixa a vida te levar, assim, que você vai criando situações onde você pode continuar ajudando a sociedade e continuar inovando. E porque é lógico que durante a carreira você tem coisas que não deram certo, coisas pequenas que não deram certo, e eu tento não ficar ruminando em cima de coisas que não dão certo, ficando assim meio como criança, quando alguma coisa não dá certo, depois de algumas horas ou no dia seguinte, você já esquece, e as coisas que nos momentos assim que podia alguma coisa dar errado, acho que o acaso me ajudou e acabou dando tudo certo.